17, versos 16 ao 31. Amém? Os irmãos acharam? Vamos ver o que o Senhor tem a falar aos nossos corações através desse texto. Enquanto Paulo os esperava, ele estava esperando ali Silas e Timóteo, tá? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos, de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, esses homens o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas notícias. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, esse Deus que é criador de todas as coisas, é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só, ou de Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra trabalhadas pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando esse varão dentre os mortos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, está orando a Deus? Pai, eu te agradeço pelo teu santo amor, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, que é poderosa, é mais eficaz do que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração humano, Senhor. A tua palavra tem poder de tirar uma pessoa do inferno e colocar na mais sublime aurora. A tua palavra, Senhor, como as tuas escrituras vão dizer, é fogo consumidor, é martelo que esmiuça a penha. Nós cremos e confiamos no poder que tem a tua palavra, Senhor. Faça, ó Pai, com que essa semente caia nos nossos corações como uma terra fértil, que germine, Senhor, dê muito fruto. Ajude-nos, Deus, na nossa insignificância. Precisamos de Ti. Essas coisas se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue entender as coisas do Teu Santo Espírito. A Tua palavra é clara quanto a isso. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento. A Tua palavra diz: se pedirmos por sabedoria, o Senhor concederia deliberadamente e não lhe impropera. Nos dê sabedoria para entender a Tua palavra, Senhor. Ajude-nos, precisamos do poder do Teu Santo Espírito. Não conseguimos sozinho. Aquilo que homens tentaram fazer na força do próprio braço durante anos, o Teu Santo Espírito, em questão de segundos,
pode transformar mente, coração, convencer pecadores dos seus pecados, através da tua grandiosa palavra, Senhor. Precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Ajude-nos, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio, que nada, nem ninguém atrapalhe essa comunhão. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que sonda mentes e corações, o Senhor sabe o que está passando na nossa mente, neste exato momento. Ajude-nos, Deus, agora, com a nossa mente, com o nosso coração, oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é um culto racional. Ajude-nos, Deus, que o nosso intelecto, todo o nosso intelecto, toda a nossa mente, nosso processamento mental esteja voltado e atento para a Tua palavra, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Esteja conosco. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. É o Teu Santo Espírito que tem esse poderio. É o Teu Santo Espírito, é o Senhor que tem palavras de vida eterna. As Suas palavras são Espírito e vida, diz Teu Filho Jesus Cristo. Ajude-nos, Deus, a entender, a assimilar e a aplicá-las nas nossas vidas, Deus. Ajude-nos desde essa pequena criancinha que está aqui, Senhor, até o mais elevado em idade. Ajude-nos, Deus, a entender de forma preciosa o que o Senhor tem a nos dizer através das Suas Santas Escrituras. Eu Te agradeço de antemão, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Em Atos 17, versos 16 em diante, Paulo aqui, nós vemos aqui claramente que ele estava esperando duas pessoas. E se nós observarmos aí nos versos anteriores, é referente sim a Silas e a Timóteo. Paulo, e eu fiz uma breve introdução para a gente compreender melhor o texto, o grande bandeirante do cristianismo, desbravador do reino de Deus, o maior apóstolo, plantador de igrejas, depois de passar por cidades da província da Macedônia e de ser perseguido em cada uma delas, chega fugido de Bereia às pressas à cidade de Atenas, capital intelectual e erudita do mundo antigo. A terra dos grandes filósofos da época, a terra, por exemplo, de Péricles, a terra de Sócrates, a terra de Platão, a terra de Aristóteles, homens que encheram bibliotecas com sua erudição e seu conhecimento secular. Mas, curiosamente, nessa cidade tão favorecida pela cultura humana, instruída pelo entendimento filosófico e ideológico, aquela cidade estava mergulhada, afundada em trevas densas, de ignorância espiritual. Paulo, conforme os relatos de Lucas, teve seu espírito completamente abalado, perturbado, revoltado em face da idolatria dominante, predominante daquela cidade. Uma cidade tão culta, mas tão cega, envolvida pela cultura humana, mas ignorante, com a mente tão iluminada pela filosofia da época, mas tão estúpida para entender as verdades divinas provindas do Santo Deus. A situação era tão grave que Plínio, um escritor romano da época, chegou a dizer que naquele tempo havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses de Atenas. Que Seutônio, um escritor também da época, greco, chegou a dizer que a cada pórtico da cidade havia uma divindade. Que Diógenes também disse na sua concepção, no seu autoconhecimento, que havia mais deuses do que homens lá. Era uma cidade totalmente idólatra. Paulo não só sentiu o seu espírito revoltado por causa da situação do movimento e da ideologia, da cultura predominante daquela cidade, mas ele não somente sente isso no coração, essa revolta, ele toma uma atitude. Ele vai para a sinagoga, disserta com judeus e gentios piedosos, aos sábados, uma ponte de contato, porque eles acreditavam no Antigo Testamento, e que ele precisava fazer, o que ele precisava fazer é mostrar que o Messias, mesmo eles acreditando no Antigo Testamento, que o Messias que ele vem pregando era de fato aquele apresentado também no Antigo Testamento. Mas não somente isso. Todos os dias ele ia às praças locais, onde pensadores e filósofos discutiam, dissertavam sobre as suas ideologias e as suas ideias, as suas filosofias. Entre eles, epicureus e estoicos. Quem eram eles? Primeiro, os epicureus.
aqueles que acreditavam que a vida, e isso é uma reflexão porque até muitos dos cristãos pensam dessa forma, tá? Esses epicureus, eles acreditavam que a vida é só o aqui e o agora, que não tem o amanhã, que não existe um futuro, que não tem juízo final, que não tem prestação de contas, que não tem eternidade pela frente, que o homem é apenas uma matéria, que a vida é apenas uma rápida corrida entre o berço e a sepultura, que o sentido da vida é desfrutar a vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, como a maioria da sociedade moderna hoje, como a maioria dos que muitos se dizem cristãos, tendo uma vida regalada, sem prestar conta nenhuma com Deus, embora dizendo temer e reverenciar a Deus, não tem nenhum pudor, e com suas próprias vidas mostram que a vida realmente se limita ao aqui e ao agora, junta, se esbanja, faz todos os tipos de afazeres de acordo com o seu próprio desejo de coração. Mas Paulo rechaça, ele reprova as teorias deles, dizendo: há juízo sim, tem acerto de conta sim, Deus já estabeleceu o dia, Deus já escolheu e escalou esse juiz que vai prestar essa conta, ele é reto juiz, todos terão que comparecer perante esse juiz, prestarem contas de sua vida a ele. Paulo também não somente discorre com os epicureus, mas ele também discorre com estoicos. E quem eram os estoicos? Quem eram esse tipo de pessoas? Esses acreditavam que a vida era marcada por um destino cego. Você não pode mudar o cenário da sua vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, tem até uma música, né, que diz. Eles acreditam nisso, que eles não podem mudar a história, o cenário da vida deles. Se eles nasceram assim, do modo que nasceram, eles vão morrer dessa forma, do mesmo jeito que nasceram, e dessa forma vão para a sepultura. Paulo mostra a eles, aos estoicos, que é possível mudar sim, porque é uma possibilidade de arrependimento, há uma necessidade que todos em toda parte se arrependam, e se arrepender é uma nova vida. Se você se arrepender, há um novo coração, há uma nova família, há uma nova pátria, há uma nova esperança. E diante desses homens, epicureus e estoicos naquela época, estava o que ia ser o maior apóstolo e missionário, o maior pregador, o maior escritor, salvo por Deus, separado por Deus. Mas para eles, para esses gregos, para esses epicureus, para esses estoicos, não passava de um tagarela. Para eles, como o apóstolo Paulo vai dizer, eles que eram acostumados com tantos deuses, o evangelho é coisa estranha, é uma doutrina normal que apareceu ali na época. Jesus e sua ressurreição, seria isso um novo Deus? Mas Deus verdadeiro para eles, não somente Jesus e sua ressurreição, mas também o Deus verdadeiro para eles era um Deus desconhecido. Eles não conheciam esse Deus, esse Criador. E não somente naquela época, isso é uma realidade hoje para as pessoas que dizem temer a Deus, professam adoração a Deus, culto a Deus, vêm na igreja, louvam a Deus, leem as Escrituras, mas não conhecem nem temem a Deus. O Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus criador. Muitos não conhecem, e pode ter gente aqui dentro dessa igreja que não conhece a Deus. Pode ter gente aqui nesse bairro que nunca ouviu falar de Deus. Pode ter gente aqui nessa cidade que nunca ouviu, nem se pensou falar sobre Deus. Pode ter gente nesse estado perdida, sem conhecer a Deus e nunca ter ouvido falar sobre um Deus. Pode ter gente nesse país que nunca conheceu, nunca ouviu falar de Deus. E muito mais, no mundo inteiro, que não conhece, nunca ouviu falar, e muito menos no Filho de Deus. Ter um brilhante conhecimento, ter êxito nos afazeres humanos, ter cursos e mais cursos, ter pós-graduação, ter mestrado, ter doutorado, ser poliglota, ser uma enciclopédia viva, não significa que essas pessoas têm entendimento espiritual. Não significa que elas conhecem verdadeiramente a Deus ou provaram de Deus.
ou ouviram realmente tateando, observando as Escrituras, se aprofundaram a conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Ora, o homem natural, a palavra psíquicos do grego, o que é o homem natural? Que responde à sua própria natureza. O homem respondendo à sua própria natureza, qual que é a natureza dele? Pecador. O homem natural, o homem pecador, não aceita, ele não recebe, ele não acolhe, ele não concorda com as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o que vem a ser isso? Imagine um homem surdo é incapaz de ser juiz em um concurso de música, não é verdade? Um homem cego é incapaz de desfrutar as belezas do cenário, observar a grandeza de uma árvore, a beleza de um céu, observar os detalhes de um pássaro. O homem cego vai conseguir observar, ver a grandeza, a beleza de um pássaro, de uma árvore, de um céu? Não consegue. Da mesma forma, um não salvo é incapaz, é incompetente para julgar, opinar sobre as coisas espirituais, as verdades das Escrituras. Por quê? Porque ele é insensível para isso. Porque para ele isso não faz sentido. Afinal, ele é o quê? Um morto. Pois vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Por isso, um ser natural não vai conseguir entender o sobrenatural, as Escrituras. Por quê? Porque o homem responde segundo a sua natureza. E essa natureza vai responder aos seus próprios desejos e interesses. E elas não podem aceitar ou acolher as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para eles, isso é loucura. E a gente vai ver no final do texto aí, de Atos capítulo 17, versos 32 a 34, tem uns que se escandalizaram do que o apóstolo Paulo acabou de recitar, sobre o sermão dele. Há homens, entendam isso, que conseguem esquadrinhar, conhecer as grandezas do universo, saber os nomes das estrelas, quantos planetas, e observar cada alinhamento do céu. Há homens que conhecem todas as células do corpo humano, homens que entendem todos o tipo de átomo, veia, coração, mente, o raciocínio, os olhos, a grandeza, tantos fios que existem no olho. Há homens que conseguem entender toda a ciência, todo o conhecimento. Há homens que estudam livros grandiosos de advocacia, mas não conseguem enxergar um palmo referente à verdade das Escrituras, ao que o Deus tem nos revelar através da sua palavra, as coisas espirituais. É o que está acontecendo em Atenas. É o que está acontecendo hoje também na igreja moderna. Essas pessoas estão presas no seu ateísmo, presas ao materialismo, presas ao politeísmo. Mas eu adoro um só Deus. Mas o coração está cheio de ídolos. Cheio de ídolos. E não consegue abandonar esses ídolos. Paulo prega a Jesus e a ressurreição, anuncia que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, que preexiste ao princípio, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. E outra, não foi Deus que o humilhou, ele si mesmo se humilhou, combatendo todo tipo de heresia e seita, que as pessoas, como a Testemunha de Jeová, vai falar que Deus é uma criatura. Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em figura humana. Jesus se esvaziou. Ele pré-existia, existia com Deus. Do livro de Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1, vai falar da grandeza, a majestade de Deus, superioridade dele a anjos, superioridade dele a Moisés, superioridade dele aos ritos levíticos. Ele existia antes da fundação do mundo. Esse se esvaziou, assumiu a forma de servo, torna-se em semelhança de homens e é reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, potestades, demônios, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do verso 7 a 11. Essa é uma passagem que o apóstolo Paulo vai falar aí na igreja de Filipos,
mas é a realidade que ele está expondo aqui nos versos 16 até o verso 31. Paulo anuncia na terra da filosofia, na terra erudita daquela época, o Cristo que foi morto. O Cristo que foi morto, mas não somente foi morto, que ressuscitou, que está vivo pelos séculos dos séculos. Eles levam Paulo, mesmo Paulo pregando, trazendo esse montinho meio à cidade, eles ficam indignados. Então eles levam Paulo ao Areópago. O que é isso? É uma espécie de tribunal, onde algumas questões da cidade eram discutidas, dissertadas, para entender melhor essa nova doutrina que ele trazia. E Paulo, muito inteligente, perspicaz, no caminho ao Areópago, no caminho trilhando ali para dissertar, discutir com esses homens, ele não somente estava seguindo os homens. Olha só que interessante, ele observava Paulo percorrendo a cidade, vendo tantos altares, tantos deuses na cidade. Aí é uma cidade tomada de ídolos. Ele encontra um altar. Ele passando, ele vê um altar sem rótulo, um altar que não tem nome, e está escrito somente o Deus desconhecido. Paulo pega esse gancho e diz no verso 22 que nós lemos aí: em tudo vos vejo, atenienses, acentuadamente religiosos, porque passando e observando, olha só que interessante, os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Aqui tem uma pequena primícia escondida, que o cristão tem que ser observador, atento, perspicaz. O cristão tem que ser observador. Observe as coisas ao seu redor. Não seja tolo. O cristão tem que ser sábio. Satanás, ele está ao redor como um leão, prestes a vos tragar. O livro de Pedro vai dizer isso. Então, assim como nós temos um inimigo preparado, esperando o momento, nós também temos que estar preparados, precavidos, não ser tolo, nécio, ser inteligente. E Paulo, observando os objetos do culto deles, ele vai dizer: encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, eles adoravam esse Deus desconhecido, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Quem é esse Deus? Será que você e eu conhece verdadeiramente esse Deus? Será que, como os israelitas, eu acho que conheço a Deus? Pois o boi conhece o seu possuidor, o jumentinho, o caminho da sua manjedoura, ou o dono da sua manjedoura. Mas Israel não me conhece, o meu povo não me conhece. Mesmo os israelitas recebendo a lei de Deus, o Senhor estando com ele, nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem tampando eles do sol, mesmo assim, provando as preciosidades de Deus, eles não conheciam a Deus. Será que nós ousamos a dizer: eu conheço a Deus? Eu sei quem é Deus? Eu tenho temor e reverência a Deus? Será que nós, como Isaías 1:3, nós achamos que conhecemos a Deus? O Deus que você adorou essa noite, o Deus que está aqui nesse lugar, o Deus que é a razão da nossa vida, o Deus que é a nossa alegria, o Deus que é a nossa paz, o Deus que é a nossa justiça, o Deus que é a nossa herança, o Deus que é a razão da nossa própria vida. Será que você realmente conhece esse Deus? Será que você realmente cultua e adora esse Deus como Ele requer, segundo as Escrituras? Ele, o apóstolo Paulo, então ali, através desse discurso em Atenas, ele vai dar 5 pontos, falando da grandiosidade de Deus, expondo esse Deus desconhecido aos atenienses. E o primeiro ponto é: esse Deus que vocês adoram e não conhecem, Ele é Criador. Verso 24, olha aí: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Verso 26, de um só fez toda a raça humana. A criação, quando o Paulo vai expor isso, falando que da grandiosidade de Deus, que Ele é Criador de todas as coisas. Então, Paulo expondo isso para os atenienses: a criação não é um mito. A criação, que nós cremos na criação, não na evolução, nós cremos na criação. Deus criou, fez todas as coisas. A criação não é um mito, não é uma fábula, não é uma narrativa humana que a gente defende porque a gente acha que é certo, mas é um fato, é uma verdade.
A matéria não é eterna, como os gregos pensavam. O mundo não surgiu por uma geração espontânea. E outros gregos realmente acreditavam que a matéria era eterna, que o mundo não iria acabar, que não haveria destruição. E eu creio que vocês também não pensem assim. Porque segundo a palavra de Pedro, capítulo 3, verso 12, esses elementos do céu serão incendiados. E os elementos serão abrasados. Tudo isso vai ser consumido por fogo. Vai ser destruído. Mas eles achavam que o mundo, que essa criação seria eterna. O mundo não surgiu por uma geração espontânea, não surgiu por uma explosão cósmica, casual, alinhando-se tudo, todos os átomos, todos os seres, todos os seres celestes, Sol, Lua, em uma perfeita harmonia. Não. Paulo afirma que esse Deus que vocês desconhecem, esse Deus que é estranho para vocês, criou o universo. E mais, não criou somente o universo, criou toda a humanidade a partir de uma única só pessoa. Uma única só pessoa, um só homem, de Adão, do qual surge toda a raça humana. Nós temos uma origem. A nossa origem está ancorada em nosso Criador, Deus. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam, anunciam, revelam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus criou todas as coisas. João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, quem está se referindo João aqui? A Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo primeiro mostra aos atenienses no verso 22 e verso 24 que Deus, esse Deus que eles desconhecem, é o Criador de todas as coisas. Segundo ponto, Paulo vai dizer que esse Deus que eles desconhecem é o Deus da providência. No verso 25 vai dizer, ele, esse Deus, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa esse Deus precisasse. Que Deus é esse que precisa de coisas? Que Deus mendigo que é esse? Não, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E no verso 28 vai complementar, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele também somos geração. Ele não é qualquer Deus que forma, molda, cria o homem, deixa o homem de lado, vai viver a sua vida. Não! Ele não é qualquer Deus que somente cria, forma o ser humano e deixa ele ao léu, ao vento. Ele é o Deus que sustenta, é o Deus que dá saúde, é o Deus que dá inteligência, é o Deus que dá prosperidade, é o Deus que salva, é o Deus que ajuda, auxilia, tudo vem de suas mãos, todo o alimento, toda a água, todo o ser, toda a respiração vem desse Deus, como está em 1 Crônicas capítulo 29, verso 11, e o Senhor também vai dizer, e é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, e para a terra, para da terra tirar o seu alimento, o vinho que alegra o coração do homem, e o pão que sustenta o seu vigor. De onde vem tudo isso? Salmo 104, versos 15 e 16, de Deus. Amém. Então ele é o Deus provedor. Terceiro ponto, que o apóstolo Paulo vai deixar claro também para os epicureus e para os estoicos, é que esse Senhor, além de ele ser o provedor, além de ele ser o criador, ele é não somente isso, mas também é o Senhor. Agora ele vai falar do poderio, majestade, grandeza desse Deus. Quem é esse? Verso 24, parte B. Sendo ele, a palavra aí, Senhor, Kyrios, do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não pode ser feito por mãos humanas. Ele não é um ídolo, uma imagem fabricada. Ele não é um fetiche, ele não é uma imagem imaginada pelo ser humano. Ele não é restrito, preso a um templo, a um pórtico, a um altar feito pelo homem. Ele é Senhor. Nem os céus dos céus o pode conter. Ele é Senhor da terra, dono, possuidor, proprietário, controlador de todas as coisas. Não é Lula, não é Alexandre de Moraes, não é Trump, não foi Hitler, não foi César. É Deus e seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Hebreus 1:2. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Colossenses 1,17, uma referência a Cristo. Jesus não é uma criatura formada, ele existia antes da fundação do mundo com Deus e auxiliou na criação de todas as coisas, o Santo Deus. Colossenses 1,17, a grandeza, a majestade, o poderio, a suficiência de Cristo. O livro de Colossenses é rico, já falei semana passada sobre essa passagem, Colossenses 2. É isso que Paulo prega diante do ateísmo, do politeísmo, de tantas heresias. Ele fala de quem? Exalta quem? Enaltece quem? Deus e Cristo. Não são ideologias, não são pontos, não são referências, alguns pontos peculiares das Escrituras, porque ela realmente revela um só ser, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, desde Gênesis e Apocalipse. É isso que Paulo prega, anuncia com tanta eloquência, anuncia com tanta sabedoria, anuncia com tanta instrução, não particular elucidação, mas instrução divina na capital filosófica do mundo, na capital erudita da época. Ele vai exaltar o senhorio de Deus e de seu Filho. Por quê? Os pregadores não falam disso hoje. Porque o aumento de igrejas, de seitas, que não pregam, não anunciam a grandeza, o poderio, a majestade de Cristo e do seu Santo Pai, que é o Santo Deus. Porque as pessoas deixam isso de lado, fazem comércio das Escrituras. Inúmeras pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, sem conhecer a verdade grandiosa, a preciosidade das Escrituras. E Paulo vai revelar uma cidade que estava totalmente idólatra. Uma cidade, embora fosse tão rica de conhecimento, de sabedoria, tão culta, tão douta, era cega espiritualmente. Então Paulo vai falar sobre o senhorio desse Deus. Quarto ponto, Paulo apresenta a eles não somente o Deus que criou todas as coisas, o Deus provedor de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, o soberano, mas Paulo também apresenta a eles o Deus Salvador. Amém. E aqui acho que é a gema da nossa fé. Amém. É explicar e expor a grandeza, o juízo de Deus, mas também a salvação que provém desse santo Deus. No verso 18 Paulo vai dizer: Paulo, pois, pregava a Jesus e a ressurreição. Isso é a gema da nossa fé, pois vivemos em um mundo que até reconhece a importância de Jesus. Para uns, ele é um mestre. Para os espíritas, ele é um espírito elevado e iluminado. Para os mormons, ele é irmão de Lúcifer. Para as testemunhas de Jeová, ele é uma criatura. Para o Islã, é somente um profeta. Não basta que Jesus seja somente visto como uma figura importante, alguém precioso, alguém que passou pela terra, alguém que foi iluminado com conhecimento, alguém que tem um poderio, alguém que tinha um profeta grandioso. Ele, como os gnosticismos, ele não poderia nem ter carne, porque a matéria é má, então ele não tinha, ele era um espírito elevado. Não! As pessoas não dão importância para isso. Nós devemos falar sobre a importância, a suficiência, a grandiosidade, a majestade de Cristo. Cristo não é somente visto como uma figura importante, isso é insuficiente, isso é fraco. É preciso, é necessário que ele tenha e seja visto com preeminência. Não que ele seja visto com superioridade, com excelência, com primazia. Cristo não é qualquer um. É o Filho de Deus, ele se encarnou. É até interessante, aquela mulher está lá no poço, te retirando água, ela está falando com um Salvador. Mulher, se você soubera quem te pede água, certamente me darias. Não é suficiente você falar: Cristo, ele foi um ser iluminado. Cristo, ele tem um conhecimento elevado. Cristo, foi um grande homem. Não! Ele tem que ter preeminência, grandiosidade, superioridade. Ele é eterno, grandioso, todo-poderoso, criador de todas as coisas, o meu Salvador, o todo-poderoso. Ele se fez carne, ele é único, ele é indispensável, ele é singular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Atos 4:12. Quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, tem
a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Pois ele, esse Cristo, ele não veio aqui à toa, ele não veio aqui tagarelar, ele não veio aqui passear na terra, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10, o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2:5, Cristo Jesus. Não é qualquer um, não é um ser iluminado, não é irmão de Lúcifer, que blasfêmia. Não foi criado, ele é o Criador. E se você não reconhecer isso, se você não se render a isso, se você não se entregar a isso, se você não abandonar o seu orgulho, não abandonar o seu ego, se você não abandonar a sua soberba, o seu autoconhecimento secular que é de pouco proveito, se você não crer nele, não há esperança de vida eterna para você. Porque só nele há vida eterna. Só nele há salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Cristo leva você a Deus. Eu sou a porta para as ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Paulo vai falar aqui não somente do Deus Criador, do Deus Provedor, do Deus Soberano, mas do Deus Salvador. Amém. Ele fez isso através do seu Filho Jesus Cristo. Mas, somente falar dessas grandezas de Deus, da salvação, que é crucial, a gema da nossa fé, isso não é somente isso não é suficiente. Paulo apresenta agora algo de difícil entendimento para alguns. Principalmente para aqueles que não querem ingressar, não querem ser tão adeptos à fé. Paulo vai apresentar um Deus do juízo, todo-poderoso, o Rei da glória, que virá e se assentará no seu trono e julgará as nações, grandes e pequenos, ricos e pobres, mestres e analfabetos, religiosos e ateus, homens e mulheres, todos estarão lá, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, aos versos finais aí, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, Atos 17, verso 31, pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, ao homem está ordenado morrer uma vez só, e logo após isso, vem o julgamento. Hebreus 9, 27, seu tribunal é tribunal de justiça, é diferente do tribunalzinho de hoje em dia, desse STF, é diferente, lá não tem suborno, não tem trapaça, não tem segunda instância, por isso ele fala a mim e a você hoje, em todas as partes, que se arrependam, por conta ele estabeleceu um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, todas as palavras frívolas, tudo que você disse, mesmo que você não lembre, mas elas estão registradas. Todas as suas obras, todas as nossas obras, aquilo que eu e você fez e ninguém viu, mas alguém viu. Todas as nossas omissões. Que é isso, omissões? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Deus não te deu um talento, um conhecimento, uma sabedoria para você jogar debaixo da terra. É para você usar para a glória dele. Como foi perguntado para Martinho Lutero, como eu faço para viver para a glória de Deus? Foi perguntado para Lutero, um sapateiro pergunta para ele. E acho que o sapateiro estava esperando a resposta dele. Larga tudo que você tem e vive para o reino. Não. Lutero fala o que para ele? Faça um bom sapato, venda esse sapato a um preço justo. Você vai estar fazendo isso para a glória de Deus. Você dentro da sua casa, esposa, seja uma mulher fiel, honre, ame o seu marido. E você vai estar fazendo isso para a glória de Deus. Amém. Homem, você tem um dever, amar a sua esposa, interceder, orar e jejuar por ela, para levar para que ela seja salva, pelo lavar regenerador da palavra. Faça tudo isso para a glória de Deus. No seu serviço, seja um exímio trabalhador. Chegue mais cedo, glorifique a Deus com a sua própria vida, e você vai estar fazendo isso para a glória de Deus. Quando você estiver vindo na igreja, não murmure, não reclame, não procure empecilhos para não vir. Se prepare antes, ore, jejue, busque a Deus em sua casa.
prepare-se para o culto, chegue aqui com temor, reverência, vá no banheiro antes, depois vem e cultue a Deus aqui. Você vai estar fazendo isso não para agradar, para ser visto aqui pelas pessoas. Você vai estar fazendo isso para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Mas Paulo apresenta um Deus de juízo. Todas as nossas omissões vão ser julgadas diante de Deus. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, aquilo que está oculto, a palavra de Deus vai dizer, ainda a palavra de Deus não me chegou à língua, e tu, Senhor, já sabes toda. O que é isso? Ele julgará, como está em Romanos 2,16, os segredos do coração do homem, aquilo que você intentou em fazer, aquele ódio, aquele rancor que você guardou no coração, aquela pessoa que até hoje você não conseguiu perdoar, vai ser julgado diante do Santo Deus. Ninguém passa nesse filtro, ninguém passa nessa peneira, ninguém passa nessa peneira fina do tribunal de Deus, se não for por Cristo. Neste dia ele estará como juiz, Cristo será o juiz, e o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. João 5,22, Ele é quem julgará, Ele que vestirá a toga de juiz, Ele é o justo juiz, Cristo, o justo juiz, e Ele vai julgar toda a humanidade. O seu julgamento não vem normalzinho, não vem em forma de ira, mas Ele não é o nosso advogado, como está em Romanos capítulo 8, lá Ele vai ser, no dia do juízo final, Ele vai ser juiz. Não é aquele Jesus bonzinho. Se você não se arrepender dos seus pecados, Ele vai vir com ira. E o seu julgamento vem em forma de ira. E os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos e todos os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dirão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos o rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, verso 15 e 17. E estes, quem? Que não creram, que não receberam, mas o texto vai dizer, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Mas esses, os ímpios, os incrédulos, que não creem, não aceitam, que têm os olhos, os ouvidos fechados para o Evangelho, estes beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Apocalipse 14, 10 e 11. Paulo anuncia o juízo de Deus aos atenienses, e é isso que eu estou anunciando também a vocês aqui hoje, para dizer: pecador, se arrependa, reconheça os seus pecados, reconheça as suas falhas, reconheça a sua diminuta. Paulo vai dizer, vai falar do juízo de Deus, da grandeza de Deus, vai vir sem mistura. E a palavra de Deus é clara: o juízo de Deus é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Esses homens que estão julgando pessoas, colocando velhinhos, presas, crianças, essas pessoas, mesmo critério que eles estão usando para essas pessoas, é o mesmo critério que Deus usará com cada uma delas. O juízo de Deus é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Mas a redenção, a palavra de Deus vai dizer: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Arrependa-se, reconheça as suas falhas, reconheça os seus pecados, chega-se a Deus, ore a Deus, suplique a Deus. Tudo que pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Faça isso em oração. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta do seu mau caminho, se arrependa do seu mal. A fé, Senhor, veio pelo ouvir da palavra. Senhor, ao ouvir a tua palavra, gere fé no meu coração, para que eu me arrependa, reconheça os meus pecados. A obra é de Deus, e Ele refaz isso aos homens.
Qual que é a nossa finalidade? Observando tudo isso, reconhece, olha as Escrituras. Peraí, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele deseja que o ímpio se converta. Eu sou ímpio, sou pecador. E eu não consigo ter fé, porque a fé vem de Deus. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Senhor, ao ouvir a mensagem do Evangelho, gere fé no meu coração, para que eu reconheça os meus pecados, Pai. Eu preciso de Ti, o Senhor é meu único meio, o único meio de salvação. És Tu, Senhor. Então gere fé, gere convicção, gere arrependimento no meu coração. Eu preciso de Ti, porque da morte, como o texto vai dizer em Salmo 6, da morte, não há recordação de Ti. E no sepulcro, quem te dará louvor? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Perverso, deixe o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Volte-se para Deus. Isaías 55, que é rico em perdoar. Volte-se para Deus. Porque depois da morte vem o julgamento. Você estará descoberto, nu, diante daquele trono. Não confie na sua justiça. Não confie nos seus méritos. Não confie no conhecimento que você tem. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo, ao seu senhorio. Reconheça que Ele é o Criador. Reconheça que é Ele que providencia tudo na sua casa. Não é o seu patrão, não é nada. A palavra de Deus vai dizer, é o Senhor que proporciona tudo isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. É claro, não é o homem que corre atrás do seu serviço. Mas a palavra é clara, o homem que teme ao Senhor, o Senhor proporciona isso. Do trabalho de tuas mãos comerás. Como? Que eu vou comer o trabalho de minhas mãos? Aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí sim, do trabalho de tuas mãos comerás. E não somente isso, feliz serás e tudo te irá bem. Não confie na sua justiça, não confie nos seus méritos. Corra para Cristo hoje. Paulo vai apresentar esses 5 pontos aos epicureus e aos estoicos. O Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus Salvador, o Deus que confere as bênçãos, o Deus que é o Senhor Todo-Poderoso de todas as coisas, e também o Deus que há de julgar com justiça, não somente o mundo, porque a palavra é clara, a terra geme pela expectativa desse retorno do Senhor Jesus Cristo. Diante desse acontecimento, só para finalizar, 3 reações acontecem, estão lá nos versos 32 ao 34. Alguns se escandalizam, escarnece, zomba do que o apóstolo Paulo diz. E é normal, eles são gregos. Ressurreição de mortos, um corpo, a matéria é má, o corpo voltar e ter o espírito renovado e subir para Deus, que isso, o corpo, a matéria é má. O gnosticismo era muito forte naquela época. Então, escandalizaram-se com isso. Alguns disseram, em outra oportunidade te ouviremos. E muitas pessoas, hoje, nas igrejas, fazem isso. Ele falou, tá bom, mas isso aí eu já sei. Isso aí, tá bom, eu já conheço. Outros creram no que o apóstolo Paulo diz. E o intuito é que você não seja aquele que escarneça da palavra. Que você não deixe de lado, mas que você guarde a palavra no coração. Guarde essa mensagem no coração. Lembra que para destruir, dissimular, acabar com toda heresia, e eu falei isso semana passada, nada melhor do que destruir, disseminar, acabar com toda mentira, do que conhecendo bem a verdade. Então, o intuito é, busque conhecer as Escrituras, a grandeza, o poderio, a majestade de Deus. Numa discussão sobre algum assunto, fale da majestade de Deus, do senhorio de Deus, da salvação de Deus, da criação de Deus e da provisão desse Deus, o nosso Criador. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, está orando a Deus.